Olá, bom dia. Consumo e conservação. Como estamos cuidando da água nossa de todos os dias? Sou Gelson Negrão e este é o Cidade Entrevista. Convidada de hoje, já no estúdio do Cidade Entrevista, estamos recebendo a professora Andréia Pontes, que é gestora ambiental da Sanepar. Professora, bom dia, bem-vinda, é um prazer recebê-la aqui no Cidade Entrevista, hein? Muito bom dia, agradeço o convite para estar aqui. Posso começar com uma pergunta óbvia, professora? Pois não. Na última sexta-feira, dia 22, nós celebramos o Dia Mundial da Água. Aliás, a gente tem mais motivos para celebrar ou para se preocupar? Eu diria que nós temos a necessidade de refletir sobre a temática. Esse dia ele é marcado muito mais pela reflexão sobre o pensar o uso da água, a necessidade que temos da água, do que comemorar. Como é que a gente está cuidando da nossa água, hein, professora? Existe muito a se caminhar em relação aos cuidados com a água, desde os nossos rios, que precisam ter uma proteção, a proteção da mata ciliar, para que a água da chuva se infiltre e entre no solo, sem que a terra seja arrastada para dentro desse rio. Na cidade é necessário que haja o tratamento do esgoto das indústrias, que não haja esgoto indevidamente sendo lançado na galeria, porque quando o esgoto doméstico, por exemplo, vai para a galeria, ele acaba indo para os rios, bem como a água da chuva, que essa sim não deve ir para a rede coletora de esgoto, mas sim para de volta para o ambiente, vamos dizer assim. Há convergência no debate sobre conservação dos nossos mananciais, o cuidado com a água e mudanças climáticas? Sim, tanto que esse ano foi definido o Dia Mundial da Água como a água nos une e o clima nos move. A água nos une por vários motivos. Somos dependentes da água, todo ser vivo depende da água para viver. Ela é importantíssima na produção agrícola. Qualquer produto que seja fabricado tem água em seu processo. Porém, nós estamos transformando muito o ambiente em que a gente vive. Quando eu digo nós, eu estou falando nós, seres humanos, né? Em vários âmbitos, em vários campos. E com isso, a mudança climática, a elevação da temperatura, a elevação climática e o regime de chuvas também muda. Então, a gente passa a ter chuvas muito intensas em algumas regiões, seca extrema em outras, como apontou para a gente o último relatório da Agência Nacional das Águas, que trouxe que 1,5 milhão de pessoas foram expostas à situação de enchente no Brasil e outras 500 mil passaram por situação de seca extrema. Então, essa relação água e clima, né, está muito interligada. Água e produção. Vamos começar pela indústria. Como a indústria tem cuidado da água? A indústria, ela tem por obrigação a água que ela capta, ela precisa ser tratada antes dessa água voltar para o ambiente. As boas iniciativas que a gente pode destacar na indústria são as de reuso da água, são aquelas indústrias que, além de realizarem o tratamento que a lei determina, fazem o uso novamente dessa água, né? Sem que haja necessidade de extração de mais matéria-prima. Outra iniciativa muito interessante que algumas indústrias se utilizam, como eles geralmente têm uma área grande, né, de área construída, a captação da água da chuva nesses espaços é muito importante para usos menos exigentes, né? Desde que não seja para o funcionário tomar água, essa água pode ser aplicada no processo produtivo, né? Para limpeza, para descarga em banheiros, né? Exatamente. Tem tecnologia. Muitas vezes a água pode ser utilizada também para resfriamento de máquinas, depende de cada indústria, de cada processo, né? Do porquê essa água, essa água é necessária, né? Para se pensar a melhor aplicação e sempre que possível o reuso dessa água.
para evitar tirar esse bem da natureza. Ô, professor, mas a gente já não aprendeu esse conceito de reaproveitar a água? Porque não é de hoje que se fala sobre isso, né? Nós falamos muito a respeito, existem iniciativas que a gente pode destacar, que o aplicam. Eu mesmo estava ontem numa indústria que reusa a água depois do tratamento do seu efluente para lavar os caminhões. É uma empresa que tem uma frota muito grande e os caminhões são lavados com a água do tratamento, depois de tratada, né? Porém, não é uma prática ainda da maior parte das indústrias. Eu entendo que há um caminho a se percorrer ainda. Já vou chegar ao capítulo do reuso da água nossa de cada dia em casa. Mas eu preciso lhe perguntar também sobre a agricultura. E a agricultura, que consome volumes importantes de água para produzir comida, né, professor? No Brasil, a gente tem metade da água que é utilizada no Brasil vai para a agricultura, Metade? né? Metade. Quando a gente olha para o Brasil como um todo. No sul do país e no Paraná, não é muito diferente. Então, podemos dizer que praticamente metade da água usada no Paraná vai para a agricultura. É muita água? É. O que seria importante o agricultor pensar, né, para usar essa água de forma mais consciente? É muito importante ele manter a preservação das nascentes, ele manter a área que protege o rio, ele ter curvas em níveis, são curvas feitas no solo para ajudar a chuva se infiltrar na terra e não escoar, né, não correr pelo solo, arrastando o solo que tem nutrientes e que vai acabar dentro do rio. Então, é muito importante as práticas adequadas na agricultura para a preservação tanto do solo quanto da água. E a irrigação, professor? A irrigação é um outro ponto muito importante, que existem técnicas de irrigação inteligente que dispensam para as plantas apenas aquilo que a planta necessita. Já outras metodologias mais tradicionais de irrigação, elas acabam desperdiçando muita água. E é onde a gente perde muita água quando olhamos para a agricultura. E em casa, professora, nos núcleos urbanos, nas nossas cidades, como é que a gente está cuidando da água nossa de cada dia? Quanto maior o adensamento urbano, ou seja, quanto mais tem gente morando na cidade, mais se usa água por pessoa por mês. Sim. Né? Quanto maior o volume de pessoas ocupando uma cidade, a média de consumo vai aumentando. E, infelizmente, as pessoas, a maior parte das vezes, só se preocupam com a água que está chegando na torneira. Sim. Se não chegou, a pessoa identifica como um problema, mas não pensa na água como um bem maior que está num ambiente em que várias pessoas precisam dessa água, tanto na agricultura quanto na indústria, como para o consumo humano, né? E nós devemos, como cidadãos, sob meu ponto de vista, pensar na preservação da água, não somente pensar se ela está entrando ou não na minha casa, né? Mas como eu posso cuidar dessa água. E há medidas para se cuidar dessa água dentro de casa também. Correto. Né? Uma delas, uma forma, é buscar identificar pequenos vazamentos, né? Muitas vezes tem uma válvula que fica escorrendo água, uma torneira que fica mal fechada, um chuveiro que fica gotejando. Água com cloro, água para cozinhar, água para beber. Exatamente. Essa água é própria para o consumo humano. E muitas vezes esses pequenos vazamentos fazem com que, ao final do mês, a gente tenha um desperdício significativo de água. Vou dar só um exemplo. Uma torneira gotejando um dia inteiro e uma noite inteira faz a gente perder mais ou menos 60 litros de água por dia. Uau, 60? 60 litros de água a cada 24 horas. Ao final do mês, nós estamos falando aí de cerca de 1.800, 2.000 litros de água. Meu Deus. E isso traz um impacto, porque é uma água tratada,
que poderia ser consumida, ela é própria para o consumo humano. E, por outro lado, vai onerar a conta, né? A pessoa vai acabar pagando por uma água que ela não utilizou. Professor, o chuveiro ainda é o grande vilão? Dentro da casa, da nossa casa, sim, né? É por isso que sempre se fala na ideia de banhos mais rápidos. Um banho de 10 minutos, mais ou menos, faz a gente utilizar pelo menos 150 litros de água em 10 minutos. 150 litros. Em 10 minutos. Agora, vamos imaginar, né? Nem todos tomam banhos rápidos, né? Então, se nós juntarmos aí a água que é consumida no chuveiro com a água da descarga, nós temos o consumo de praticamente 50% da água que é consumida dentro da residência, é extraída desses aparelhos. Por isso que se fala, quando nós olhamos o consumo diário dentro da casa, por isso que a gente deve olhar muito atentamente para o chuveiro. Correto. O chuveiro é para o banho e ponto. Exatamente, ele deve ser direcionado para o banho justamente pelo grande volume de água que sai dali por minuto. Eu falei que são 150 litros em média, mas isso a depender do tipo de chuveiro. Existem aqueles que gastam ainda mais água. Correto. Então, esses hábitos devem ser evitados. Destinar o banho mesmo só para a higiene ali pessoal, né? E sempre é o básico, mas que precisa ser feito. Quando vai escovar os dentes, quando a gente vai escovar os dentes, quando a gente está lavando uma louça, é importante não deixar a torneira aberta o tempo todo. Na hora de lavar a roupa, reunir bastante roupa e usar o ciclo mais econômico da máquina de lavar dentro do possível. Essa água da máquina muitas vezes pode ser usada para eu jogar num quintal. Professor, né? A senhora trabalha muito com educação, né? Sim. É exatamente porque nós temos uma oferta muito legal de água e água tratada, água fácil. Abriu a torneira, abriu o chuveiro, deu a descarga, está lá. É por isso que a gente tem tanta dificuldade em policiar hábitos para realmente racionalizar o uso? Isso. Na realidade, quando nós pensamos a água, a gente tem que pensar água em quantidade e água com qualidade. Sim. Quando a gente fala em água em quantidade, o Brasil é riquíssimo em água. Só que a maior parte da água não está na nossa região, está na região norte do país. E de cada 100 brasileiros, apenas 7 moram na região norte do país. Ou seja, onde a gente tem mais água não é onde a gente tem mais pessoas precisando dessa água. Correto. Então, está aí uma questão que a gente precisa já se atentar. Qual que é a relação quanto ao sul do país? O sul, nós temos, né, uma relação já um pouco mais restrita, com 15% da população e mais ou menos 7% da água disponível no Brasil. Ou seja, é mais gente aqui usando uma oferta menor de água. Uma oferta menor de água. E uma coisa dita que me fez lembrar algo que aconteceu há alguns anos no Paraná, né, que foi decretado situação de emergência hídrica. Muitas cidades tiveram dificuldade no abastecimento por conta de a maior seca dos últimos 90 anos. Sim. E ali nós percebemos, nas cidades que tiveram maior carência, as pessoas adquiriram novos hábitos. Só que é importante nós pensarmos que nós não precisamos chegar na carência para tomar uma atitude. Perfeito. Nós sabemos o que fazer e como fazer. Precisamos antes que falte, né? Pôr isso em prática, exatamente, antes que falte. Professora, para arredondar esse primeiro bloco, a gente falou bastante sobre esgoto. O esgoto é tratado. A água que vai para o esgoto depois retorna para a natureza. Retorna para a natureza. Nós temos, né, agora falando no âmbito da Sanepar. Por favor. A Sanepar atua em 346 municípios, dos 399, e nós temos um excelente índice com cobertura de abastecimento de água tratada. Chega a água tratada para toda a população atendida pela Sanepar e nós estamos próximo dos 80% de coleta e tratamento de esgoto. Todo esgoto coletado é tratado antes de voltar
para o ambiente. E até a gente está comemorando ainda, né? Porque Maringá foi eleita aí como a cidade com melhor saneamento no país, por um levantamento independente, não nos diz respeito. Um ranking das 100 maiores cidades. Exatamente, e Maringá ficou no topo, porque Maringá já atingiu a universalização com água tratada e também com coleta e tratamento de esgoto com níveis de excelência, porque esse ranqueamento não é só, ele não olha só se tem ou não tem, né, abastecimento e coleta e tratamento, mas observa também os índices de qualidade desse processo. Então, é um motivo de comemoração. Agora, posso falar mais um pouquinho aí sobre a questão do esgoto? Algo que é muito importante, que a população muitas vezes deixa passar, o que deve ir para a rede coletora de esgoto é só o que a gente chama de água servida. É a água da pia da cozinha, da lavagem, não resíduos. É a água que sai da lavanderia, do chuveiro, do vaso sanitário, né? Gordura jamais deve ir para a rede coletora de esgoto. A gordura ela deve ser coletada e destinada para reciclagem, né? Por que ela não pode ir para a rede coletora? Porque ela entope a rede coletora e promove o que a gente chama de extravasamento. Vaza esgoto ou volta para a casa da pessoa quando entope ou pode extravasar na rua, né? Porque a gordura endurece e impede a passagem do esgoto normalmente. E outras coisas como fralda, papel higiênico, fio dental, cabelo, também são resíduos inservíveis. Fio dental e cabelo são uma praga para entupir o encanamento, né? Exatamente. E muita gente faz o quê? Faz mais fácil, né? Joga na descarga, joga ali no vaso sanitário e na descarga. Pode? Não. Por quê? O fio de cabelo, ele vai se enrolar com um pedaço de fio dental que vai encontrar com um pouco de gordura que já está no encanamento. Um pedaço de papel com pano. Exato. E aí é onde ocorre, né, esse entupimento da rede, essa obstrução, como a gente fala, e o risco aí do extravasamento, de vazar esgoto, né, poluindo o nosso solo, poluindo as nossas águas. E aí, concluindo, né, a sua pergunta, o esgoto depois de tratado, a água volta para o ambiente e o resíduo sólido, tirando esse que é lixo mesmo, que tem que ir para o aterro industrial, o resíduo ele se transforma em algo que é nutritivo para o solo. Então, a Sanepar, ela destina esse resíduo tratado para a agricultura. Esgoto não é lixo? Não. A água é um bem, né? Sim. Inquestionável, e ela precisa voltar para o ambiente. E o resíduo orgânico que foi decomposto vira outra substância, sais, minerais, materiais inertes, e isso enriquece o nosso solo. Então, isso pode ir para a agricultura. E a região noroeste do estado é campeã em destinação adequada do lodo de esgoto, que depois que o material foi decomposto, a gente chama de lodo de esgoto para a agricultura. Então, mais motivo de orgulho aí para a nossa região, né? Professora, vamos fazer um intervalo? Daqui a pouquinho, a segunda parte do nosso Cidade Entrevista de hoje. Ainda estamos repercutindo o Dia Mundial da Água e a nossa convidada é a professora Andréia Fontes, gestora ambiental da Sanepar. O intervalo é rápido, não saia daí. Até já! De volta com o Cidade Entrevista, conteúdo relevante no começo do seu final de semana. Bom dia, bem-vindo, bem-vinda. Hoje nós estamos repercutindo o Dia Mundial da Água, celebrado na última sexta-feira, dia 22 de março. A nossa convidada aqui no estúdio é a Andréia Fontes, gestora ambiental da Sanepar. Professora, a senhora citou lá no primeiro bloco, a gente falou um pouco sobre irrigação, né? Como indústria e agricultura demandam água. A propósito, tem um enorme debate que vem ganhando força e vigor em torno da cobrança daquelas frentes que usam mais a água. Um bem natural está na Constituição, mas depende do tanto que usa. Qual é a sua opinião sobre cobrar dos players, dos segmentos que usam mais a água? Pois então,
Eu entendo que é um debate que se faz necessário. Nós já temos comitês de bacia hidrográfica no Brasil que fazem a cobrança pelo uso da água. Esse é um debate que está chegando agora no Paraná. E entendo que precisa ser bem amadurecido e que a cobrança, ela se faz necessária para que haja o impulsionar de muitas frentes de recuperação de áreas degradadas, de preservação. Para financiar. Exatamente. Você cobra e financia. Quando há cobrança, quem faz a gestão disso é o Comitê de Bacia Hidrográfica. E ele tem por obrigação direcionar para atividades de recuperação ambiental, para atividades de preservação de áreas, de educação ambiental. Então, são frentes necessárias para a gente ampliar a discussão a esse respeito e conseguirmos conservar a água, né, em sua quantidade e sua qualidade. Em que direção deve ir esse debate no Paraná, na sua opinião? Eu entendo que há necessidade de amadurecimento e consolidação da cobrança a partir dos comitês. E os comitês, eles são compostos por representantes de poder público municipal, poder público estadual, da sociedade civil organizada. Por exemplo, uma ONG, ela pode representar a sociedade dentro desse comitê. As entidades de classe, como por exemplo a FAEP, a Federação da Associação. Exato. Essa uma federação da indústria, ela vai entrar no comitê pelo campo dos usuários da água. Perfeito. Então, várias classes, vários segmentos da sociedade são representados dentro do comitê, justamente para a gente ter uma gestão que nós falamos integrada. Todos os que se interessam pela água estão ali representados, representando também seus interesses, né? Para que as prioridades sobre a água sejam estabelecidas. Porque todos nós dependemos dela, né? E que seja justo para todo mundo, né? Exato. Professora, a propósito, na semana passada, muitos trabalhos, pesquisas, relatórios, estudos, mundo afora, repercutindo o Dia Mundial da Água. E me chamou a atenção um trabalho feito por uma instituição aqui no Brasil, dando conta de que 70% dos brasileiros não têm a menor ideia do que é uma bacia hidrográfica, do que é um comitê de bacia hidrográfica. Como é que a gente faz para inserir o grande público nesse debate? Bom, primeiramente fazendo o que estamos fazendo aqui. Oba. E agradeço muito mais uma vez o convite. Nós precisamos cada vez mais pautar esse tipo de discussão, levar ao grande público, para que as pessoas se apropriem, entendam que elas precisam sim se posicionar a esse respeito, que a água não se restringe ao momento que eu abro a torneira e ela está saindo ali ou não, né? Mas que ela está dentro de um contexto muito mais amplo de interesses de uso, de necessidades, porque a água é necessária para produção de energia, para recreação, né? Para o nosso lazer, para o nosso consumo, para navegação. Não é uma prática muito, né, nossa aqui, mas ela é amplamente usada no Brasil como um todo. Então, são múltiplos, a gente fala, são muitos interesses pela água. E por conta disso, ela é um bem de todos, mas ela acaba sendo dotada de valor econômico. Ela tem um valor econômico. Tendo um valor econômico, nós temos que lançar um olhar sobre essa temática, nós, digo, cidadãos, né? E nos posicionarmos a respeito, justamente para que as leis, as resoluções, aquilo que for regulamentado sobre a água, atenda os nossos anseios, atenda as nossas necessidades. Professora, 2 minutos para a gente finalizar, e eu guardei para o encerramento do nosso papo a pergunta de $1 milhão, ou mais, em se tratando de água, né? A água vai acabar? A água não vai acabar, é mais fácil nós morrermos do que, né? A gente acaba antes da água. A gente acaba antes da água, porque a água ela é inserida num ciclo dentro do nosso planeta. Ainda que estejamos maltratando a água? Ainda que estejamos maltratando. O que pode acabar? É a água própria para o consumo humano ou aquela de fácil tratamento para o consumo humano. Essa
pode ficar cada vez mais escassa. O que está acontecendo também, nós falamos um pouco lá no primeiro bloco, as mudanças climáticas, né? Então, a gente tem um regime de chuva que é alterado, uma região que antes era mais servida de chuvas começa a ser menos servida, então, um rio que era mais caudaloso começa a ter um volume de água menos significativo. Então, isso está acontecendo e isso causa o que a gente chama de vulnerabilidade maior, né? Para aqueles que precisam de água, ou seja, as pessoas acabam ficando mais vulneráveis a essas mudanças. Então, a água acabar? Não, mas ela pode e está se apresentando no nosso planeta de formas diferentes, em locais diferentes e também, infelizmente, sofrendo efeitos da poluição. Ou seja, né? Alertas e dicas para evitar que isso aconteça não faltam, né, professora? Não falta e a gente precisa estar atento e começar, né, pela nossa casa, sim, literalmente, pelos nossos hábitos. Eu costumo dizer sempre o seguinte, um passo muito importante é repensar os nossos hábitos de consumo. Quando eu passo a consumir de forma mais consciente qualquer objeto, eu estou protegendo o ambiente, eu estou protegendo a água. Vou dar um exemplo só de uma tela de uma TV, né? Que estão nos assistindo muitos aí por uma TV. Uma TV, até ela chegar na nossa casa, foram utilizados 32 mil litros de água. Se nós pensarmos desde a extração, desde a retirada dos minérios que vão compor essa TV. Então, a partir do momento que eu consumo menos, eu estou protegendo o ambiente, eu estou protegendo a água. Então, o consumo deve ser pensado desde aí, não só da água que sai na torneira, mas de todo e qualquer produto, né? Para evitar que a água seja utilizada, que outros produtos naturais sejam utilizados e que viram resíduos, né, daqui a algum tempo, que também vão impactar o nosso ambiente. Professora, muitíssimo obrigado pela gentileza de nos atender. Foi um prazer recebê-la, tá? Mais uma vez agradeço a oportunidade. Nossos agradecimentos à professora Andréia Fontes, que é gestora ambiental da Sanepar. Perdeu o programa de hoje? Ele já está disponível no nosso canal lá no YouTube, Rede Massa Londrina e Rede Massa Maringá. Um excelente final de semana a todos, com saúde e segurança, inclusive cuidando da água que está aí na sua casa, tá? Até sábado, gente. Tchau.